Muito boa noite. Queria falar com vocês hoje um tópico, acreditem se quiser. Cada vez que eu falo essa frase, eu fico maravilhado. A frase é a seguir. Nos últimos, acho que a gente tem, Baruch Hashem, 22 anos de shiur, 23 anos de shiur. Eu não lembro nos últimos 23 anos de shiur que a gente tenha falado sobre esse tópico. Ou seja, fico pensando comigo mesmo, às vezes as pessoas procuram provas como que a Torá é divina. E a gente pode estudar, aprender e cada vez crescer mais, e a gente cada vez mais vê o quanto a Torá é vasta, e a gente fala tanto sobre a Torá, tantos tópicos, mas sempre a gente vai acabar encontrando alguma coisa nova com a ajuda de Hashem. A gente fala, uau, também isso está na Torá? A resposta é que, obviamente, sim, também isso está na Torá. Então vamos lá, queridos. É o seguinte, vamos começar por aqui, Bezat Hashem, e o negócio é o seguinte, se a gente for olhar, Akedat Yitzhak, último teste de Avraham Avinu. Mas eu queria, na verdade, falar sobre um ponto de Akedat Yitzhak que a gente normalmente pula ele, ignora ele e não fala sobre ele. Não é muito falado. Qual que é o ponto? É o seguinte. Dois personagens importantes têm Akedat Yitzhak. Avraham e Yitzhak. Avraham foi levar o seu filho no seu 10º teste, Yitzhak, para sacrificar ele conforme a ordem inicial de Hashem. Acompanhem comigo. Nesse momento de Akedat Yitzhak, Avraham tem 137 anos de idade, Yitzhak, por sua vez, tem 37 anos de idade. A gente acha que Yitzhak era uma criancinha, ele era um adulto, mega adulto, 37 anos de idade. Agora, olha que interessante, por isso que talvez esse era o 10º teste, não só porque ele é o único filho, não só porque dele tinha que sair toda a descendência do povo judeu, mas também porque Yitzhak tinha 37 anos, aceitar ser morto era algo muito difícil. Depois disso, Avraham Avinu passa o teste, ele chega no pódio, ele chega a ser número 1 da Forbes, igual tem Forbes aqui no mundo, e espiritualmente falando, só para ilustrar, existe a revista Forbes espiritual. Avraham Avinu atinge o jackpot, a Forbes espiritual number 1. Medalha de ouro, a Hashem fala para ele, uau, você passou os 10 testes. Já em contrapartida, a gente sabe, a gente tem uma surpresa que aparece no Humash. Olha que interessante. Após o teste de Avraham Avinu, o 10º teste de Akedat Yitzhak, onde ele atinge mais uma vez o jackpot, a Torá conta para a gente, logo depois do teste de Avraham Avinu em Parashat Vayera, a Parashá seguinte é chamada Chayei Sarah, que, por coincidência, em vez de falar da vida de Sarah, ela fala sobre a morte de Sarah. Então, a Akedat Yitzhak acontece, o próximo assunto grudado na Parashá qual que é? O falecimento de Sarah. E obviamente que o Rashi já pergunta qual a relação entre um assunto e outro. E Rashi diz para a gente algo curiosíssimo. Diz Rashi o seguinte, quando Sarah escutou que Avraham Avinu levou seu filho Yitzhak para Akedah, antes de contarem para ela que Yitzhak saiu ileso e no fim não foi sacrificado por Avraham Avinu, só do fato dela escutar que o filho dela foi levado para Akedah por Avraham Avinu, ela na hora levou um susto e morreu. Ou seja, quando o Targum conta para a gente, Jonathan Venuziel, que quem contou para Sarah que Yitzhak estava sendo levado para o altar, o Satan, o Yetzerará. Mas de novo, a Torá conta para a gente sobre a Akedat Yitzhak, que Avraham Avinu atingiu o jackpot depois de passar esse 10º teste, Yitzhak. Logo em seguinte desse teste, quem aparece é o falecimento de Sarah. Pergunta Rashi por quê? Então Rashi traz para a gente o seguinte, que o Yetzerará contou para Sarah que Avraham Avinu foi levar seu filho para fazer Akedah, e antes de ter a oportunidade de terminar de falar que ele foi poupado e não foi sacrificado de fato, ele passou o teste, Sarah, já com essa notícia inicial, ela falece. Essa é a relação entre o falecimento de Sarah e Akedat Yitzhak, mais uma vez. Agora aqui, a pergunta gigante que existe, queridos, é o seguinte. Preste atenção. Quer dizer que Avraham Avinu sobrepassou o teste e chegou no number 1 da Forbes espiritual, porque ele passou o teste de Akedat Yitzhak.
Sará não aguentou o tranco, no português claro, e ela faleceu. Quando ela escutou que Avram ia levar o filho, e nesse ponto, antes de terminarem contar que ele saiu ileso, ela já morreu. Então a pergunta que tem é a seguinte: Avram Avinu fez a Akedah, levou Yitzhak, demorou alguns dias, e ele conseguiu passar o teste. Sará, em contrapartida, em uma frase de 10 segundos, contando para ela nem participou de levar Yitzhak para o Mizbeach, de levar ele a andar 3 dias, não participou de nada disso, ela joga de susto inicial, ela já falece. O problema com isso é o seguinte: por que Avram Avinu conseguiu passar o teste de verdade e Sarah não conseguiu nem escutar a notícia que durou 10 segundos e faleceu? E para fazer a pergunta um pouco mais forte, mais master, é o seguinte, queridos. Lá atrás, esse mesmo casal, Avram e Sarah, eles têm um dilema. Quando Yitzhak nasce, Ishmael também está vivo, ambos filhos de Avram Avinu. Sarah fala para Avram Avinu o seguinte: Avram, nós tivemos um filho agora, Yitzhak, já voltando um pouco na história mais uma vez. E esse filho está morando junto com Ishmael. Só que tem um problema. Ishmael faz idolatria, ele é má influência para Yitzhak. Mas Avram diz, tá, mas e daí? Os dois são meus filhos, eu não posso fazer nada. Sarah fala, olha, manda Ishmael fora de casa para ele não influenciar Yitzhak para o mal. Avram diz, olha, talvez vai acontecer o contrário. Talvez Yitzhak vai influenciar Ishmael para o bem. E fica nesse dilema. Até que Hashem intervém nessa argumentação saudável entre Avraham e Sarah. Será que é melhor deixar ambos em casa, Yitzhak e Ishmael morando na mesma casa, apesar de Ishmael ser uma má influência? Ou não? Manda de fato Ishmael embora de casa, mas era filho de Avraham, doía. Diz a Torá Kedoshá para a gente, frase famosa, um gol para as mulheres, Kol asher tomar elecha Sará, shema bekolá. O que Sará te falar, Habibi, faça. Por quê? Ou seja, manda Ishmael embora de casa, escuta a opinião dela, porque ela prevalece ante a sua Avram Avinu. Por quê? Diz Rashi em Parashat Vayera, o que quer dizer escuta a voz de Sará? Bekol ruach hakodesh sheba. Escuta, porque o que ela está falando para você é uma voz divina, é uma profecia. E Rashi faz uma observação aqui gigante. Lamad, daqui a gente aprende, She'avram tafel, né? Le Sará Beniviut, que Avraham ele era maior do que Sará em relação à profecia, menor. Sará, desculpem, Sará era maior do que Avraham no que diz de profecia. Por quê? Porque Hashem falou, escuta Sará, manda Ishmael embora de casa, deixa Yitzhak viver sozinho para não ser influenciado por mal. Por quê? Porque a opinião de Sará de mandar Ishmael embora de casa prevalece Avraham Avinu ante a sua. Por quê? Porque ela tem um nível maior de profecia. Se ela está falando isso, é porque a opinião dela é mais verdadeira do que a sua. Então a pergunta é a seguinte: se Sará era maior do que Avraham Avinu em profecia, piorou mais ainda. Como é possível que Avraham Avinu aguentou o teste de Akedat Yitzhak, e o teste demorou 3 dias, ele andou com o filho, carregou o filho, colocou no Mizbeach, quer dizer, teve algum processo aí duradouro. Em contrapartida, Sará escutou. Na hora que ele escuta a frase, Avram foi levar seu filho para o Mizbeach, puf, ela já morre na hora. Não aguentou nem 20 segundos. E a pergunta é, como que isso é possível? Ela era maior até do que Avraham Avinu em profecia? Então, se Avraham Avinu aguentou, pelo menos que ela aguentasse igual, se não que mais. Pergunta gigante. Queria ver com vocês hoje uma resposta que quem traz ela para a gente era Rav Chaim Shmulevitz, no seu livro Sichot Mussar. E eu queria depois aproveitar essa resposta e escorregar para o tópico do shiur de hoje, que é centrado nessa resposta. Como que Avraham Avinu aguentou e Sará não, ainda mais que Sará é maior do que ele em profecia. É o seguinte. Diz Rav Chaim Shmulevitz o seguinte:
Quando Hashem deu a ordem para Avram Avinu fazer a Kedat Yitzhak, levar o seu único filho, aquele filho que ele teve com 100 anos de idade, era o filho que prometia toda a continuidade judaica e levar um Mizbeach e matar ele. E aí surgiu todas aquelas incógnitas. Espera aí, se eu matar meu filho, da onde vai sair o povo judeu? Hashem falou para Avram Avinu o seguinte, Vayomer, disse Hashem para Avram Avinu, na ordem de ir fazer a Kedat Yitzhak, Kach nait bincha. Avram Avinu leva o seu filho para o Mizbeach. Avram Avinu falou, qual filho? Eu tenho 2. Hashem falou, continua o passuco. Et yechidecha, aquele exclusivo. Diz Avram Avinu exclusivo? Os 2 para mim são exclusivos. Eu gosto tanto de Ishmael quanto de Yitzhak. Ambos são meus filhos. Hashem fala, tá bom então. Vou ser mais específico, diz Hashem, dando a ordem para Avram Avinu fazer a Kedat Yitzhak. Asher ahavta, aquele que você gosta. Avram Avinu diz, mas Hashem, os 2 são meus filhos. Os 2 são exclusivos. E eu gosto dos 2, tanto de Ishmael quanto de Yitzhak. Qual que eu tenho que levar para o Mizbeach? Hashem termina o pasuk dizendo, Et Yitzhak. Ou seja, Hashem, quando foi ordenar para Avram Avinu fazer a Kedat Yitzhak, ele disse, Vayomer kach nait bincha, pega o seu filho. Qual? Et yechidcha, o querido. Qual? Os 2 são queridos. Asher ahavta, aquele que você gosta. Mas Hashem, eu gosto dos 2. Termina Hashem dizendo, da forma mais específica possível, Et Yitzhak, a Yitzhak. Rashi fala, a pergunta muito óbvia. Por que Hashem não falou para Avram Avinu, Habibi, Akedat Yitzhak, ready, set and go. O quê? Pegue o seu filho Yitzhak e leva no Mizbeach. Por que Hashem deu todo esse glamour? Pega o seu filho, aquele que você gosta, o exclusivo, Yitzhak. Vai direto para o ponto. Pega Yitzhak, halas. Por que Hashem teve que dar essa ordem um pouco torta e não foi straight to the point? Rashi responde isso para a gente e diz o seguinte, Shelo le'arvevo pitom, para não pegar Avram Avinu de surpresa, vetizrach da'ato alav vetitaref, porque senão Avram Avinu ia perder o equilíbrio emocional, vamos chamar assim de alguma forma respeitosa, ante o gigante Avram Avinu, vetitaref, diz Rashi, ele ia ficar, permitam a tradução, maluco, fora de si. Se Hashem chegasse para Avram Avinu e falasse, olha, pega o seu filho Yitzhak e leva no Mizbeach, Avram Avinu não ia conseguir assimilar a ideia, ficar fora de si, emocionalmente e racionalmente falando. Então Hashem foi falando, olha, pega o seu filho, aquele que você gosta, o exclusivo, o querido, e só depois de toda essa introdução, que talvez levou, não sei se 1 minuto ou 10 minutos, Hashem falou, Et Yitzhak. Desvendou que não era Ishmael, mas sim Yitzhak. Ou seja, o seguinte, Hashem foi dando a instrução difícil de Avram Avinu levar e matar o filho dele no Mizbeach, como a gente fala em árabe, shwaye shwaye. Slowly, slowly. Leat, leat. Devagarzinho. Step by step. Um passo por vez. Por quê? Para que Avram Avinu pudesse digerir, devagar, dentro do possível, a mensagem dificílima de ter que levar o filho único e a promessa de toda a continuidade do povo judeu para o Mizbeach para sacrificar ele. Por que isso? Diz Rashi, para ele se acoplando devagarzinho com a ideia e dentro do possível, apesar do teste ser gigante ainda mais uma vez, ir assimilando a ideia e se acostumando de alguma forma com ela. Agora, não perguntem, pessoal, prestem atenção. Mas Avram Avinu, Hashem manda, ele faz. Óbvio que Hashem mandou, ele fez. A gente sabe depois, antes a gente não sabia. Por quê? Porque se trata de um pai com um filho. E aprendam junto comigo uma coisa muito importante. Mas era Avram Avinu. Sim, a gente não tem nem ideia de quem era Avram Avinu, quem era Yitzhak, quem era Yaakov, personagens que gigante é pouco, eles eram muito mais do que isso. Porém, eles eram seres humanos e Avram Avinu era um pai. Se Avram Avinu, meus queridos, era um pai, ele era um pai que tinha um filho, que tinha sentimentos por esse filho. Então não dá para falar, se Hashem mandou, vamos. Óbvio que vamos. E no fim, a gente não sabia se ele ia ou não, por isso que é um teste. Mas Avram Avinu ainda foi como um pai levar seu filho para o Mizbeach,
Porque todos os personagens da Torá, eles eram muito sofisticados como pessoas, como características pessoais, como mitzvot, mas ainda assim tinham sentimentos. Voltando, Avram Avinu teve aqueles 10 ou 20 minutos para ir se acostumando com a ideia. Agora, a nossa pergunta foi, como é possível que Avram Avinu conseguiu suportar a Akedat Yitzhak e Sará, em contrapartida, que ela era maior do que Avram Avinu em profecia, como a gente provou há poucos minutos atrás? Como que ela não suportou o teste? Avram Avinu andou, levou o filho, atou ele no Mizbeach, amarrou ele. E Sará, com uma frase dita, contando notícias para ela, olha, o seu marido levou o seu filho no Mizbeach, puf! Nem isso aguentou e já direto faleceu. Ela era mais sofisticada do que Avram Avinu, em profecia até. Como que ela não aguentou essa frase, enquanto que Avram Avinu aguentou a jornada desde o mandato de Akedat Yitzhak até aqueles 3 dias incansáveis de fazer Akedat Yitzhak? E a resposta agora fica mais clara. Que Avram Avinu aguentou isso porque ele teve uma introdução, teve uma explanação, teve um processo e não foi direto ao ponto. Já em relação a Sará de Rav Chaim Shmulevitz, apesar dela ser maior do que Avram Avinu, ainda assim, a mensagem foi dita para Sará, no português claro, pum. O seu filho foi levado para Akedah. Sará nem conseguiu suportar isso, de fato, faleceu. Por isso que Parashat Chaye Sará, que fala sobre o falecimento de Sará, está ligada e sobreposta logo ao lado de Akedat Yitzhak. Por quê? Para explicar para a gente que um fato aconteceu logo depois do outro. Avram Avinu aguentou e Sará não. Avram Avinu teve um processo para se acostumar com a ideia. Óbvio que ainda assim era um teste gigante, mas ele teve aqui uma introdução ao teste, de alguma forma. Já Sará não. E a gente aprende daqui, meus queridos, o seguinte, que uma das coisas mais maravilhosas do mundo é que tem algo chamado, uma palavra muito importante que a gente vai falar sobre ela hoje, se acostumar com a ideia. Avram Avinu teve momentos, tempo, para digerir a ideia e se acostumar com a ideia. Em contrapartida, Sará recebeu isso de imediato. Ela não teve tempo para digerir, para se acostumar com a ideia. Por isso que ela, me permita um português, não aguentou o tranco, enquanto que Avram Avinu sobrepassou aquele teste. Uma das coisas mais maravilhosas que existe no mundo é o fato que a gente se acostuma com tudo na vida. E uma das coisas mais infelizes do mundo é o fato que a gente se acostuma com tudo na vida. O conceito de get used to it, se acostumar, conseguir viver apesar de, é uma das coisas mais maravilhosas do mundo. Porque senão, depois que longe de nós falece um ente querido, a pessoa devia parar de viver. Mas com o tempo a gente se acostuma. Quando acontece uma coisa maravilhosa, a pessoa sobe a 1000, fica excited, ele fica ansiosa, fica muito feliz, não consegue nem dormir. Depois de 2, 3 dias ele consegue dormir. A gente se acostuma com coisas não agradáveis, e mais importante ainda, com tudo na vida que a gente gosta sempre de falar do lado bom, com coisas agradáveis, com coisas maravilhosas. Com tudo, a Kadosh Baruch Hu criou no ser humano o conceito de se acostumar. Avram Avinu teve o tempo para se acostumar com a ideia, coisa que Sará não teve. Por isso que ela faleceu e não aguentou o teste, apesar dela ser maior do que Avram Avinu. Olhem só que interessante, um passo adiante, nesse tópico. Yitzhak e Rivka não têm filhos. Yitzhak, nesse momento da história, um passo adiante agora, continuando o shiur, Yitzhak tem 60 anos de idade nesse momento que a gente vai abordar agora. Rivka, 20 anos de idade. 23 anos de idade. Eles não têm filhos. E de repente, o que a gente faz agora? Então, óbvio, eles perceberam que eles não eram capazes
de ter filhos juntos, tem algum problema de incompatibilidade aqui física. Então o que eles fizeram? O povo judeu precisa continuar. Uma coisa curiosíssima que eles fizeram, eles foram fazer tefilá, foram rezar para Hashem. Mas eu queria falar para vocês por que foi curioso. Porque olhem que interessante, eu não vi isso escrito, mas queria compartilhar com vocês uma ideia curta. Avraham Avinu, quando Yitzhak tinha 60 anos de idade, que é esse momento que eles viram que eles já faz duas décadas estão casados e não têm filhos, Avraham Avinu ainda estava vivo. Fato é que ele viveu ainda mais 15 anos. E se a gente tivesse um pai como Avraham Avinu, certeza que a gente ia correndo pedir brachá para ele. Talvez eles foram, mas a Torá não conta para a gente. A Torá conta que quando Yitzhak e Rivka perceberam depois de 20 anos de casado que eles não tinham filhos, tinha uma incompatibilidade física, foram fazer tefilá. A gente muitas vezes corre pedir brachá para os rabanim. E é bom isso, e é maravilhoso. Mas espera aí, não esquece de Hashem. Yitzhak foi direto para Hashem. Rivka foi direto para Hashem pedir. Por favor, Hashem, fizeram uma tefilá fervorosa para Hashem mudar a natureza deles e que eles pudessem ter filhos, no caso, que a gente sabe, Yaakov e Esav. Agora, a Torá conta para a gente que eles fizeram tefilá, e óbvio, como a gente sabe, no final da história eles foram atendidos. Yitzhak e Rivka tiveram 2 filhos, Yaakov e Esav. Apesar de estarem casados 20 anos e até então ela não conseguiu ficar grávida. Só que o Passuco conta para a gente o seguinte, que Yitzhak foi atendido e por conseguinte eles tiveram um filho. Ou seja, mais uma vez, quem rezou? Yitzhak e Rivka. A tefilá de ambos foi considerada, mas o que fez cócegas, no bom sentido em Hashem, e fez com que agora esse casal, que não era compatível, pudesse ter filhos, foi a tefilá de Yitzhak e não a de Rivka. Diz a Torá, vai ater lo. Hashem escutou Yitzhak. E a pergunta assustadora que tem aqui é a seguinte. Um verso antes da Torá contar para a gente que Yitzhak e Rivka rezaram para ter filhos, Hashem fala o seguinte, olha, deixa eu contar uma coisa. Rivka, que era esposa de Yitzhak, ela era filha de Lavan, irmã de Lavan, desculpem, filha de Betuel, que morava em Padan Aram. Rashi logo cai da cadeira e fala, 1 minuto, quê? A gente já sabe de tudo isso, que Rivka era filha de Betuel, irmã de Lavan, e que morava em Padan Aram. Por que você, Hashem, na Torá me conta tudo isso de novo? Diz Rashi, não, é para mostrar o louvor de Rivka, que mesmo que ela era filha de uma pessoa muito mal intencionada, mesmo que ela era irmã de Lavan, que de branco só tinha o nome, ele era a pessoa mais picareta que tinha no mundo, mesmo que ela veio de uma região chamada Padan Aram, que todo mundo era vulgar, ela ainda assim, apesar desses 3 pontos, pai, irmão e local, que não ajudavam, eram completamente contra valores, ela saiu uma menina maravilhosa, valores maravilhosos, e como a gente sabe que foi uma das Imaot. E logo o passuco seguinte fala que eles foram rezar para ter filhos, e Hashem respondeu a quem? Yitzhak e não Rivka. A pergunta é a seguinte, se o passuco acabou de elogiar Rivka, falar que ela saiu da lama e virou uma princesa, então, por que a tefilá dela não foi mais forte que a de Yitzhak? Rashi responde, simples, por Yitzhak era filho de Avraham, e Rivka não. Mas um segundo, como se responde a pergunta? O fato que Yitzhak era filho de Avraham, ele já teve a vida ganha, ele já nasceu herdeiro. Rivka teve que sair da lama, filha de Betuel, irmã de Lavan, morou numa cidade horrível, e ainda assim ela virou uma princesa. Uau! Isso é uma razão para Hashem escutar a tefilá dela e não dele, porque foi o contrário. Rav Dessler, no livro Mirtav Melial, responde essa pergunta de forma fenomenal. Óbvio que Avraham era gigante e Sarah era gigante, os dois eram gigantes. Mas, preste atenção, Sarah saiu da lama e virou uma princesa. No português, claro, ela fez tchuvá. A gente sabe que uma pessoa faz tchuvá, está num naipe muito alto. Então, porque Hashem escutou a tefilá de Yitzhak?
Diz Rav Dessler algo muito interessante que tem a ver com o tópico de hoje à noite. É o seguinte, olhem que power. Yitzhak foi fazer tefilá. Quantas tefilot Yitzhak já tinha feito até esse momento na vida dele? Quantas? Inúmeras, porque ele era filho de Avraham Avinu. Era todo dia, Shaharit Miharovich, Shaharit Miharovich, Shaharit Miharovich, todo dia. Ele ia na sinagoga com o pai dele, todo dia. Rivka, em contrapartida, que aconteceu com ela, ela era filha de uma pessoa vulgar que nunca ninguém ensinou nada de Torá para ela. Então, a tefilá dela foi algo exclusivo. Então, piorou ainda a pergunta. Não, respondeu. Olhem por quê. Porque Hashem escutou Yitzhak e não Rivka? A resposta é a seguinte. Alguém que é Baal Teshuvah, por exemplo, que era Rivka, ele começa a cumprir Shabbat. E do lado dele tem alguém que cumpre Shabbat, faz 30, 40, 60 anos. Quem é mais empolgado no Kiddush? Quem é mais empolgado no Birkat Hamazon? Quem é mais empolgado no Lechá Dodi? Óbvio que o Baal Teshuvah, porque para ele é tudo novidade. E o outro, já faz tanto tempo, ele se acostumou, que é o tópico do shiur de hoje, e aí fica tudo igual. Então diz a Torá para a gente, sabe por que apesar de Rivka ser louvada, porque ela era filha de Betuel, irmã de Lavan, e veio de um lugar muito vulgar, então ainda assim é razão para escutar a tefilá de Yitzhak? Deve ser o contrário, a resposta aqui não. Porque para Rivka fazer uma tefilá com muito envolvimento e muito empolgada, já que era tudo novidade, o nível de dificuldade de 0 a 10, vamos ilustrar, a 5. Para Yitzhak fazer uma tefilá empolgada, ele precisava, óbvio que a gente não tem nem ideia da dimensão da tefilá dos tzadikim, mas a Torá conta para a gente aprender alguma coisa, e essa é a mensagem. Para Yitzhak fazer uma tefilá empolgada, igual a de Rivka, ele precisava de um esforço 10, porque ele já fez Shacharit Mincha Arvit 1000 vezes na vida dele, 10.000 vezes. Ele já se acostumou, talvez. Então, se desacostumar do acostumado é muito difícil. Por isso que Hashem escutou a tefilá dele, e ela que fez a cócega mora em Hashem para que eles pudessem ter filhos, e não a dela. Porque para ela fazer tefilá, óbvio que Hashem escuta a tefilá de todo mundo, mas o que foi o jackpot da história aqui é ele, não ela. Por quê? Porque ele teve que se desacostumar do acostumado. E para ela era algo normal, porque era tudo empolgado, porque era tudo novidade, já que ela era Baal Teshuvah. Como a gente mencionou, a gente se acostuma com tudo. Às vezes é maravilhoso e às vezes é o contrário. Vou contar para vocês um episódio, uma história curta, que aconteceu com um dos grandes mestres do Mussar da nossa geração. Rav Shlomo Wolbe, Zichron Libraha. Ele, portanto, é legal saber a história dele. Ele, quando jovem, cursou a Universidade de Berlim. Depois foi para Yeshiva de Mir, antes da Segunda Guerra. E, quando a Yeshiva de Mir, durante a Segunda Guerra, fugiu para Xangai, na China, Rav Yerucham não conseguiu fugir junto com eles. Ele acabou morando na casa de uma família, Lerman. Depois ele virou, bem anos depois, Mashgiach, mentor espiritual, numa yeshiva chamada Be'er Yaakov em Israel. Um dia, sobre a gestão de Rav Wolbe, um jovem da Suécia, ele chegou na yeshiva Be'er Yaakov e fez a prova para ver em que nível que ele está, se ele condiz com a yeshiva ou não, se ele pode entrar na yeshiva. É uma FUVEST, vamos dizer, das yeshivot. Cada yeshiva tem sua prova, como se fosse FUVEST. E aí, de repente, esse menino entra e o conhecimento dele era muito pobre. Pouco de Torá. E óbvio que não condizia com a yeshiva. Para surpresa de todos, Rav Wolbe deu o ok dele, falou para esse menino, você está aceito. Ninguém entendeu muito como que tinha um nível. Na yeshiva, aquele menino estava muito abaixo do nível. Mas, para surpresa de todos, ele foi aceito. E para uma surpresa muito maior ainda, depois de 2 anos de estudo, de cursar yeshiva, esse menino, esse jovem, ele estava num nível igual ou ainda um pouco melhor do que alunos muito bons dessa yeshiva, chamada Be'er Yaakov, que era a yeshiva onde Rav Wolbe, Zichron Libraha, era o mentor lá. E de repente, um grupo de jovens chegou para Rav Wolbe e falou, Rav,
para aprender, e se o senhor não se incomodar, a gente quer fazer uma pergunta. Eu vou disse, claro, por que não? Fala, olha, o senhor aceitou esse jovem há 2 anos atrás, sem saber nada. E de repente esse jovem agora, ele está um dos top Bachurei Yeshiva aqui na Yeshiva, um dos meninos mais tops. Ele veio do nada para agora, e como é que ele cresceu tanto? E como que o senhor sabia disso? Stravou é o seguinte, existe um conceito no judaísmo chamado Tinok Shenishba. O que é Tinok Shenishba? Às vezes a gente vê um jovem, na Halachá, a gente considera ele um jovem que foi sequestrado, coitado. Ele não sabe nada de Torá. Por quê? Ele nunca teve a oportunidade de aprender. Não é? Então, esse jovem, ele é chamado Tinok Shenishba. Ele nunca aprendeu nada porque não sabia. Não teve a oportunidade de aprender. E vocês? Vocês tiveram oportunidade. Mas quando a gente tem oportunidade, ela vem em abundância, a gente acaba se acostumando. Esse jovem que veio como algo fresco, eu quero aprender, eu estou sedento, em 2 anos ele alcançou vocês. A gente que, por natureza do ser humano, é normal, a gente acaba se acostumando com isso, a nossa produção, dizendo ele para os alunos, acabou sendo menor do que ele em 2 anos. A gente, em alguns anos, fez o que ele fez em 2 anos. Por quê? Porque ele não se acostumou ainda, não teve tempo de se acostumar ainda. Aquele vigor, aquela juventude, aquela vivacidade, aquela empolgação, que é o contrário de se acostumar, é o que ele teve e que a gente acaba perdendo com o tempo. Olha que interessante, pessoal. Uma pessoa que não se acostuma, é difícil isso, a gente vai falar um pouquinho como não se acostumar, tentar, mas o fato de se acostumar na vida é uma coisa maravilhosa e é uma coisa horrível ao mesmo tempo. Tem situações que é maravilhoso, tem situações que já virou costume. Para Yitzhak fazer uma tefilá igual de ele ficar, muito mais difícil. Por que Avraham Avinu suportou o teste e Sara não? Porque Avraham Avinu teve tempo para se acostumar com a ideia, naquele caso era bom. Ele ficar não teve. Por que a tefilá de Yitzhak foi aceita antes da de ele ficar? Porque ele ficar ainda não se acostumou com a ideia. Yitzhak se acostumou com a ideia de rezar todo dia. Naquele caso não era bom. Então ele teve que fazer muito esforço para crescer. Por isso que a tefilá dele foi aceita em cima. Se acostumar é maravilhoso. E se acostumar é horrível, dependendo da situação. Não é fácil, pessoal. Todos os dias, Shacharit Mincha Arvit. São 3 rezas por dia. Difícil demais, queridos. É muito difícil. E ainda rezar com empolgação é de domingo a domingo, não tem break. Todos os dias tefilin. Quando não tem tefilin, é Shabbat, a reza é longa. E se a gente for olhar o calendário judaico, sendo sincero, vai. Purim, Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah, Kippur, Bibi, Hanukkah, todo mês tem alguma coisa, quase todo mês. O calendário termina uma festa, já vem outra, já se prepara para outra. A gente acaba se acostumando. É bom e é nada bom. Fiquei pensando uma frase, eu já escutei em inglês, aquela famosa frase, no news, good news. Todo mundo já escutou ela. Olha, se a pessoa não tem novidade é porque está tudo bem, good news, bom, é bom. Fiquei pensando hoje que eu acho que essa frase a gente podia aprender uma outra coisa no shiur. No news, bad news. Se não tem novidade, é bad, é ruim. Porque viver sem novidade, viver sem vigor é horrível. No news, bad news. Olhem como a gente tem que tomar cuidado para não se acostumar. O Hafetz Chaim, quem era o Hafetz Chaim? Gigante, gigante é pouco. Quantos livros, quantas halachot a gente bebe até hoje do Hafetz Chaim. Hafetz Chaim morava numa cidade chamada Radin. Se a gente for procurar no Rav Google, é Radun, não Radin. Ele, uma vez, viu um Yehudi fazendo Hilul Shabbat, profanando o Shabbat. Quando o Hafetz Chaim viu isso, ele começou a murmurar algumas palavras. As pessoas que viram o Hafetz Chaim murmurando aquelas palavras, o que ele está falando? Chegaram mais perto e viram o Hafetz Chaim falando o seguinte: fazer Hilul Shabbat é grave, fazer Hilul Shabbat é grave, fazer Hilul Shabbat é grave. Traduzindo, profanar o Shabbat é algo grave. Perguntaram para o Hafetz Chaim, Rav, por que o senhor precisa falar isso?
Quem mais do que o senhor sabe que fazer Hilul Shabbat é grave? O senhor escreveu um comentário gigante chamado Mishnah Berurah sobre Elachot Shabbat, extenso demais. Óbvio que fazer Hilul Shabbat é grave. Qual a necessidade de falar isso? Disse o Hafetz Chaim, olhem que gênio. Porque hoje eu vi Hilul Shabbat. Se eu não falar para mim mesmo que fazer Hilul Shabbat é grave, na próxima vez que eu ver Hilul Shabbat, na terceira, eu vou falar, é normal. E eu não quero me acostumar com Hilul Shabbat. Porque fazer Hilul Shabbat é grave. A única forma de eu não me acostumar é falar para mim mesmo. Algumas vezes, isso não é correto. Pessoal, olha que interessante. A gente escuta alguém falando palavrão. O que a gente fala? Se não fala, a gente pensa. Normal. Se a gente, quando escuta algo que incomoda a gente, não falar para cada um para si mesmo, isso não é correto, a gente acaba se acostumando. Natureza do ser humano. E se acostumar com coisas boas, show, maravilhoso. Se acostumar com coisas ruins, horrível. O Hafetz Chaim falou, eu vou falar para mim mesmo, Hilul Shabbat é grave. Porque, fiquei pensando comigo mesmo quando estava preparando o shiur, a gente anda por algum lugar e a gente chega num quarto, num ambiente que está cheirando muito ruim. O que acontece? A gente fala, normal. Agora, se a gente passar ou talvez 2 minutos naquele quarto, naquele ambiente, a gente não cheira mais mal. O que aconteceu? Fui até procurar como a ciência explica isso. Por quê? Pessoal, olhem como o corpo do ser humano ele é feito custom-made por Hashem. Quando a pessoa entra num lugar e está cheirando mal, o que acontece? A gente inala algumas moléculas e elas passam pelas nossas narinas, tá bom? O que acontece? E ela acaba se prendendo na parede do muco atrás da garganta. E o cérebro recebe um alerta. O quê? Perigo, ameaça adiante. Por quê? Porque até agora não tinha esse cheiro nocivo, desagradável, e agora apareceu um cheiro muito diferente. Então o cérebro fica alertando a cada um de nós, horrível, sai daí, ameaça. No momento que a gente fica lá 1 ou 2 minutos, o que o cérebro entende? Não é mais perigoso. Fato é que o meu patrão, cada um de nós, dono do cérebro, ficou lá. Então o cérebro abaixa a guarda e a pessoa para de sentir aquele cheiro desagradável. Pessoal, olhem que power como funciona o cérebro da pessoa. Mas voltando para o nosso tema. E aí, a gente se acostuma com o cheiro. A pessoa pode trabalhar com animais, com dejetos de animais, onde cheira muito mal, com esterco, com adubo, me permitam. Depois de um tempo, a pessoa nem sente mais nada de grave nisso. Se a gente vai ver uma situação de abate de animais, primeira vez que a gente for lá, vai falar, que horrível, eu não consigo comer carne. O shohet, ele come carne do jeito mais tranquilo. Por quê? Como é que é possível? Porque para ele é igual escovar os dentes, ele se acostumou no abate dos animais. Tudo na vida a gente se acostuma. Tem coisas que é ok, tem coisas que faz bem se acostumar. E tem coisas que é perigoso a pessoa se acostumar. Quem de nós, quando abre o jornal de manhã e vê o assunto, uma manchete, político fulano do tal, partido tal, é pego desviando verbas do país. Eu acho que a gente nem arregala mais as sobrancelhas e nem levanta mais os ombros. Não chama atenção. Tá bom, mudou só a data, mas a notícia é a mesma. Mudou o nome e o valor, mas repete a notícia. A gente se acostumou com ela. Fome em tal país. Guerra na Ucrânia. Tá bom, 1000 dias, 500 dias, tá bom, já sabe que tem guerra. Próximo, não chama, nem dá tempo de ler isso porque nem chama a nossa atenção mais. Mas presta atenção, tem gente morrendo, é guerra. Relax, já passou. Por quê? A gente já sabe disso, já se acostumou. Avraham Avinu teve tempo para se acostumar, Sará não teve. É normal da natureza do ser humano se acostumar. Agora, eu fico pensando comigo mesmo, pessoal, a gente anda na rua, a gente vê tantas coisas absurdas, que pra gente já fala que já é normal. Tentem imaginar, se cada um de vocês, meus queridos, pegasse os bisavós de cada um de vocês, e por 1 segundo fizesse Tchiat HaMetim, ressurreição dos mortos, tá bom? Beleza. E aí, eles faleceram, vou imaginar, faz 20 anos, não precisa ser muito longe, 20 anos atrás. Eles voltam para o planeta Terra, eles entram aqui, eles olham o que acontece nas ruas, eu acho que
eles vão demorar de 10 a 20 segundos para desmaiar e querer voltar para onde eles estavam. Por quê? Que estranho que virou esse mundo. E a gente, pra gente é normal. Por quê? Porque eles saíram daqui faz 20 anos e pegaram um choque. A gente se acostumou com o cheiro. Às vezes o cheiro é bom e é maravilhoso isso. Mas às vezes o cheiro é mau e é horrível isso. Se acostumar. A gente acaba nem percebendo que isso é grave. Olha que interessante. Tenta imaginar exemplos não só da nossa vida, da nossa mais particular, não só do mundo, mais particular a cada um de nós, nessa fase final do shiur. Olha que interessante, queridos. Eu acho que isso é verdade para nossa casa, para nossa pessoa, para nossa comunicação, para uma vida saudável ou não saudável. Olha que interessante. Quando a gente faz uma coisa 2, 3, 4 vezes, a gente já se acostuma. É isso que a gente aprendeu hoje. Eu posso me acostumar com algo bom ou o contrário. Tenta imaginar. Vamos dizer que a pessoa tem um costume de estudar todos os dias, de escutar um shiur a cada tanto tempo. Ele já se acostumou. Ele já não fala uau para isso. Ou ela já não fala mais uau para aquele costume. Agora olha que interessante. Esse é um costume maravilhoso e o se acostumar com isso é espetacular, porque já não viram mais nem uau por um lado, e aí já entrou na dinâmica semanal ou diária da pessoa. A pessoa, por exemplo, quando faz um costume bom, e ela se acostumou com isso, é maravilhoso, mas o lado negativo disso é que a pessoa às vezes precisa pegar e dar um tapinha nas costas dele ou dela. Cada Yehudi que hoje cumpre Shabbat, ele é um herói. É verdade. Com tanta tecnologia, com tanta modernidade, com tanto bombardeio de informação, a pessoa desligar o celular. Ah, mas isso é normal para mim. O fato é que virou normal porque a gente se acostumou, isso é maravilhoso. A gente adquiriu um costume espetacular. Eu rezo com o Minyan todo dia de manhã. 3 vezes por dia, por exemplo. Estudo tantas vezes por semana. É um costume maravilhoso, com tantas distrações no mundo. Agora preste atenção. Eu me visto com tzniut, uma mulher também. É difícil, no calor mais ainda. Isso merece um tapinha nas costas. Não se acostuma. Merece um louvor, um grande Hazak Baruch. Agora, esse é o lado bom do costume. E a gente tem que lembrar que a gente merece de vez em quando se elogiar. Merece mesmo. Cada Yehudi que cumpre mitzvot hoje, no século XXI, ele é um gigante. Ela é um gigante, literalmente. Agora, cada linha que a gente estuda hoje, meus queridos, merece kolakavot. Vamos a terminar uma série para kolakavot. Cada linha merece uma festa. Merece o Metsuyan da Morá, aquele parabéns. É de verdade. E a gente fala que o tempo é o melhor dos remédios. É verdade. O que quer dizer isso? Eu acho que a explicação disso é que com o tempo tudo se resolve. Por que com o tempo? A coisa mais absurda do mundo se resolve com o tempo. Porque a pessoa se acostuma. Uma pessoa pode ser desonesta e com o tempo se resolve. O que quer dizer isso? A pessoa se acostumou e daqui a pouco as pessoas esquecem. A pessoa pode ser uma pessoa maravilhosa e com o tempo se resolve. Todo mundo se acostumou que ele ou ela são maravilhosos. Peraí. Aí já merece um louvor, como a gente falou. Tudo a gente acaba resolvendo com o tempo, porque a pessoa acaba se acostumando. E a grandeza do Yehudi é tentar de vez em quando sair do costume e desacostumar para apreciar o que ele já faz. De bom. E quando a gente acaba vivendo, pessoal, acompanhe comigo, eu me acostumei a não fazer ginástica durante minha semana. É um costume não bom. Eu me acostumei a ser mal educado, ser ríspido com as pessoas. É um costume não bom. Eu me acostumei a ser gentil, delicado, sorridente com as pessoas. É um costume maravilhoso. Com tudo a gente se acostuma. A gente precisa se esforçar para adquirir um costume bom, porque depois que isso virar parte da nossa natureza, a gente vira uma pessoa maravilhosa para sempre. Um dos truques, eu acho, da vida é quando alguém entra num mode ruim, sair desse mode, desacostumar. É o que eu chamo de surpresa, mode surpresa. O que quer dizer isso? Olha que interessante. Vamos dizer que a gente está no trabalho, qualquer ambiente que seja, tá bom? Vamos imaginar o trabalho. E tem um patrão, ou alguém que a gente precisa trabalhar junto, que ele grita muito. É muito, assim, cruel, fala muito feio, vulgar.
Se a gente se acostumar a responder no mesmo tom, nunca termina. Agora tenta imaginar o seguinte cenário. Como você fez uma coisa dessa? E a pessoa responde, puxa vida, me fala, me explica um pouquinho melhor. Você ficou chateado? Quando a gente responde num tom baixo e tranquilo, a pessoa não consegue mais nem gritar com a gente na segunda vez. É sair do costume, do acostumado de responder igual. A gente desarma a pessoa. É isso mesmo. Quando alguém faz alguma coisa chata pra gente, o normal do acostumado é responder de forma chata, é agir de forma chata. Seja gentil. Quer ver? Vai no bar mitzvah, vai no brit milá, vai no casamento, dia seguinte fala para aquela pessoa que é meio ríspida, te trouxe um docinho. Sai do ciclo ser ruim. Procura quebrar o ciclo, desacostuma. A pessoa foi tão dura comigo, eu fui lá e comprei um sorvete para ele. Trouxe um docinho para ele, trouxe uma lembrança para ele de viagem ou para ela. O que eu fiz, pessoal? Eu saí daquele ciclo vicioso. Eu quebrei o ciclo e talvez para sempre se fizer 2 ou 3 vezes. Porque se a pessoa é ríspida com a gente retribui de uma forma doce, depois de um tempo ele nem consegue, nem se quiser mais ser ruim com a gente. Criança chega da escola cansada. Mais um exemplo, vai. Em vez de perguntar, você fez a lição, etc e tal, dá 5 minutos, deixa ele escutar uma música, comer alguma coisa, depois pergunta como foi a escola, se tem prova. Mudar a rotina é a coisa mais maravilhosa. Quando chega a férias, o que acontece? Por que é tão gostoso? Porque muda a rotina. O problema é quando férias já é parte da rotina, que também não é bom. Mas sempre que a gente muda a rotina, a gente desacostuma, a gente sai daquela mesmice e a coisa fica maravilhosa. E, já que nós somos Eudim, eu queria pensar junto com vocês e arriscar um palpite nessa fase final, nesses minutos finais do Shiur. Qual é o maior louvor de David HaMelech, se a gente puder falar assim? Um dos louvores gigantes dele. Eu acho que é o último passuco do Teilim. O grande finale do Teilim, David HaMelech fala o seguinte: Kol ha-neshama tehalelia, aleluia. Último passuco do Teilim. Assim que David HaMelech resolveu fazer o grande finale do Teilim. Qual a tradução desse passuco? Kol ha-neshama, a cada respiração e respiração, Neshima, a Gemara traduz, tehalelia, eu vou louvar você, Hashem. Eu acho que este foi o maior louvor de David HaMelech. Dentre todos os outros, David HaMelech conseguiu, a cada vez que ele fazia, fala, se merveillou. Pessoal, quantas vezes a gente respira? Quantas vezes a gente fala, Hashem, obrigado por respirar? David HaMelech chegou no fim da vida dele e disse, Hashem, eu cheguei num naipe tão alto que eu consigo agora agradecer você, Hashem, só pelo fato de respirar. Só absorver oxigênio e tirar gás carbônico é um processo gigante. Tenta ficar 20 segundos sem respirar, coloca a cabeça embaixo d'água, 20 segundos e vê quanto que isso é grande. Como que David HaMelech atingiu isso? Talvez porque ele teve tanto desconforto na vida, ele falou, Hashem, cheguei num naipe que eu sei apreciar agora cada respiração. É isso mesmo. Para cada um de nós, nesse mundo, e com isso a gente termina, não tem mais nada de novidade. A coisa mais maravilhosa do mundo já não é mais novidade. A maior festa, decoração, brinde já não é mais novidade, a gente se acostumou. A coisa mais absurda de um casamento no mundo econômico de honestidade ou desonestidade, a gente se acostumou já. Figuras importantes no mundo fazerem atrocidades, tá bom, a gente pode olhar, uau, por 10 segundos depois já acabou. Por quê? Porque não é grande coisa, já o tal pessoal fez, o outro também fez. Agora, isso só é mais uma razão para a gente tentar escolher uma mitzvah, falar, antes de fazer a mitzvah, Hashem, obrigado pela oportunidade de poder ter uma família, de poder fazer o Kiddush sexta-feira à noite. Verbaliza antes de fazer o Kiddush essas palavras. Ninguém precisa escutar, só estranho, eu concordo, mas para cada um para si mesmo. Hashem, vai rezar com o minyan, colocou o tefilim e fala, Hashem, obrigado por ter uma sinagoga e ter um minyan. É um presente. David HaMelech chegou no fim da vida dele, último verso do Teilim. Eu acho que esse é o maior louvor de novo. Kol ha-neshamat tehalelia. David HaMelech chegou a falar, Hashem, cada respiração é yuhu para você, Hashem. Muito obrigado, merci beaucoup. E isso, com isso a gente termina. Isso é uma razão para cada um de nós que está alinhado
com alguma das mitzvot, ou com muitas mitzvot, de vez em quando, dá o tapinha nas costas de cada um de nós, pessoal. Cada um de nós pode dar brachá. Cada um de nós é um rebbe hoje em dia, de verdade. Sério. É um baba. Sério. Uma pessoa que hoje cumpre Shabbat. Uma pessoa que hoje reza com minyan. Queria falar isso de novo. Uma mulher que cuida de tzniut. Pessoal de kashrut, viaja, leva comida. No século XXI isso aqui é absurdo de bom. Ah, mas muita gente faz isso, a gente se acostumou. Pena. Tem que saber se desacostumar e receber as medalhas de ouro que nós merecemos. Falar para cada um para si mesmo, uau, você é o cara. Porque nós somos de verdade, a Hashem aprecia a gente assim. Será que a gente aprecia? E com essa frase a gente termina. Moshe Rabbeinu tinha esse pequeno pensamento. Moshe Rabbeinu, ele era o líder do povo. Normalmente, quem deveria ser o sucessor dele? O filho dele. Não sei se já pensaram sobre isso, não foi. Quem foi o sucessor de Moshe Rabbeinu? O maior dos homens? Yehoshua. Por que Hashem escolheu Yehoshua? Justo. Se fosse o filho dele, ok, make sense. Mas já que não era o filho dele, qual louvor Yehoshua tinha para ele ser escolhido? Ele foi o próximo líder, o único que Moshe Rabbeinu conseguiu entregar as rédeas do povo na mão dele. O que Yehoshua tinha? Qual atributo, qual midá ele tinha em específico? Hashem conta para a gente uma coisa. Nar lo yamish mitohaol. Yehoshua era um jovem que não saía de perto de Moshe Rabbeinu. Como assim jovem? Yehoshua já era um senhor de idade quando foi eleito. Diz Hashem, ele se comportava como um jovem. Ele fazia as mitzvot com vivacidade. Ele não se acostumou com o que ele fazia. Por isso, diz a Torá que Moshe Rabbeinu escolheu ele. Tinham outros grandes homens, mas o louvor mor dentre todos os outros, que pelo qual Yehoshua foi aceito, porque ele é chamado de Nar. Igual um jovem. O jovem está correndo, está com energia, está indo, está vindo. Ele não fala, mais um Kiddush, Uft. Mais uma vez Reza Aft, mais uma vez Pesach Ocht, mais uma vez Hanukkah Icht. Era um jovem, o jovem está sempre empolgado, é pilha Duracell. É por essa razão que Yehoshua foi escolhido, porque ele era um adolescente eterno. No news, bad news. O Yehudi precisa procurar sempre novidade, news na vida dele. Que Bezat Hashem, cada um de nós, a gente possa procurar frescor, vivacidade, escolher uma mitzvah e falar Hashem, obrigado antes de fazer essa mitzvah, que a gente possa apreciar isso e ver quanto que é gostoso. E a kol, a neshama, para cada respiração, Tehalelia, eu vou louvar você, Hashem, Haleluya. Boa noite, semana de ótimas notícias, de good news para cada um de nós. Tudo de bom.